Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Inclinemos nossa fronte, fechemos os nossos olhos, invoquemos o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja junto de nós, dentro de nós, habitando em nós, para nos dar toda a força, todo o poder, toda a sabedoria, toda a luz, toda a graça, a fim de que possamos conhecer qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus, e mais, para que nós possamos ter o poder de vencer todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora. Nós queremos a tua presença dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Nós queremos a tua presença de luz, Espírito Santo de Deus, de poder, de sabedoria, de inteligência e de discernimento, para que a gente possa, ó Espírito Santo de Deus, vencer todas as dificuldades da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui no teu santo nome e te pedimos, vem cumprir a tua promessa e vem estar conosco. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus, realmente na nossa vida, realmente conosco. Sintamos a presença dele aqui agora e aproveitemos nesse instante para nós confessarmos a ele todos os nossos erros, pecados e transgressões. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, tudo que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, por tudo isto. Sintamos agora o perdão do Senhor Jesus, a presença dele, a confissão que ele recebeu e o perdão que ele acaba de nos dar. Sintamos a nossa alma livre de todo erro, de todo pecado, de toda transgressão. Sintamos isso agora em nome do Senhor Jesus. E todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, Filho de Deus vivo. Nesse instante nós estamos nos tornando também filhos de Deus, porque quando nós reconhecemos que Cristo é o Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus. Para todo efeito, a herança é nossa, tomemos posse de toda a herança que temos direito diante do nosso Pai Celestial. Os que creem digam amém, glória a Deus. Vamos meditar hoje sobre um versículo que está na Bíblia, e coisa interessante, eu nunca tinha colocado reparo, como diz o caboclo, nessas palavrinhas que estão aqui. Eu sempre lia, mas quando foi agora, nesses dias, eu estava meditando sobre esse texto e encontrei aqui uma palavra muito especial que a gente tem de meditar sobre ela. Está em João 15, no Evangelho de João, no capítulo 15, quando o evangelista João fala da videira e os ramos. Então ele diz assim: Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então ele diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai Celestial é o agricultor. Aí ele faz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, pois já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, diz Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ver onde é que está aquilo que me chamou a atenção. São 3 tipos de ramos que estão aqui nessa videira. 3 tipos de ramos. O primeiro ramo é aquele que um dia esteve ligado, mas por qualquer circunstância se desligou. Um fungo que pegou nesse ramo, que desligou da videira. Uma formiga cortadeira que foi lá e cortou. A raposinha que dá nas videiras e que foi lá e cortou. Uma atitude qualquer que fez com que esse ramo se separasse do tronco da videira. Então, em cada videira, às vezes tem um ramo que já foi grudado a ela,
mas num determinado momento, por alguma circunstância, ele foi desligado. Foi desligado, disse, pelo fungo, pelo corte da formiga, pela raposinha. Tudo isso são atitudes demoníacas que fazem força de nos desligar de Jesus. Faz força de tirar-nos da videira de Jesus. Este ramo, com o tempo, ele seca e o agricultor vem, pega aquele ramo que está seco e joga no fogo. O segundo tipo de ramo, está escrito aqui, é aquele que, estando em Jesus, grudado em Jesus, grudado na videira, não está produzindo fruto. E olha, aonde que me chamou a atenção é isso aqui. Todo ramo que, mesmo estando em mim, essa é a expressão que eu queria trazer. Todo ramo que, mesmo estando em mim, se não der frutos, o Pai o corta. Olha que coisa interessante. Então, o estar em Cristo não é meramente um estado letárgico, um estado pacífico, um estado de passividade. Estar em Cristo, se você estiver em Cristo e não estiver produzindo frutos, o Pai vem e corta, mesmo você estando em Cristo. Então a gente vê tanta gente, né? Nós vamos ter agora a marcha por Jesus agora, nesses dias. Né? Quanta gente vai ali gritar, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu estou de Jesus, mas se não estiver produzindo frutos, mesmo grudado em Jesus, mesmo gritando por Jesus, mesmo falando com Jesus, mesmo dizendo que é de Jesus, o Pai o corta. Porque condição para estar em Jesus é dar frutos, é ter resultado, é dar frutos. Isso me chamou a atenção e eu quero que vocês marquem bem. Aquele galho, que mesmo estando em Jesus, não der fruto, o Pai o corta. Então, para nós estarmos grudados em Jesus, nós temos de estar grudados nele de verdade, e produzindo frutos. Porque aquele ramo que estiver grudado em Jesus, e não estiver produzindo frutos, o Pai vem e corta. O Pai vem e corta. Porque o agricultor, aqui nesse mundo, quando ele vê um galho que não está produzindo fruto, que só está sugando a seiva da árvore, ele vai lá e corta. Essa poda é feita em todo tipo de árvore. Essa poda é feita pelo agricultor em todo tipo de árvore. Ele chega numa árvore, ele viu que aquele fruto aquele ramo não está dando fruto, aquele ramo não está frutificando, ele está só tirando a seiva da árvore. Vamos cortar esse ramo aqui, para que a árvore possa continuar dando seiva mais para os que ficam dando frutos diante dela. Então vejam bem, aquele ramo que mesmo estando em Jesus, não estiver dando frutos, o Pai vem e corta. Agora, aquele que estiver dando fruto, o Pai vem e o cultiva, ou seja, o limpa, o faz com que ele tenha mais força para produzir mais frutos. Então, a questão nossa com Jesus é questão de fruto, é questão de frutificar, é questão de dar resultado. Agora, como é que nós vamos nos comportar com referência ao fruto quando nós estamos grudados em Jesus? Nós temos de frutificar, primeiramente, para nós mesmos. Segundo, para a nossa família. Terceiro, para a sociedade onde vivemos. Quarto, para onde trabalhamos. Quinto, para a nossa igreja. E sexto, para a sociedade em geral. Então, são 6 as direções de nosso fruto. São 6 as direções de nosso fruto. Primeiro, fruto para nós mesmos. Segundo, fruto para a nossa família. Terceiro, fruto para a nossa igreja, para a sociedade onde vivemos, né? Fruto para o nosso trabalho e fruto para a sociedade em geral. São esses os destinos do nosso fruto. Vamos hoje nos fixar nos frutos de nós mesmos. Paulo apóstolo, ele, em 2 epístolas diferentes, ele fala, numa epístola, dos dons do Espírito Santo. É na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 em diante. Ele fala dos dons do Espírito Santo. E depois ele vai, na epístola aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 em diante, ele fala dos frutos do Espírito Santo.
Qual é a diferença entre dons do Espírito Santo e frutos do Espírito Santo? Dons do Espírito Santo são dádivas do Espírito Santo a nosso favor, para que a gente possa produzir frutos. Ou seja, são magnificências que o Espírito Santo nos dá, são favores que o Espírito Santo nos entrega, coisas que o Espírito Santo nos dá, para que a gente possa produzir frutos. Ninguém vai conseguir produzir frutos do Espírito Santo se não tiver os dons dele, se não captar os dons do Espírito Santo, se não tomar posse dos dons do Espírito Santo. Por isso, vamos olhar em primeiro lugar, quais são os 9 dons que o Espírito Santo nos dá de graça, para que a gente possa produzir frutos. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então, uma das coisas que o Espírito Santo nos dá, é aquilo que nós chamamos de palavra da sabedoria. Ou seja, a pessoa, por uma sabedoria que a gente não explica, que a gente não consegue entender, é uma pessoa sábia, ponderada, é uma pessoa que tem substância, é uma pessoa que tem coisas para oferecer à sua roda. Em quantas famílias nós não temos aquele senhor, aquela senhora, que tem o dom da sabedoria, ou seja, ela não estudou, ela não foi para a escola, ela não tem outro ensinamento, mas tem o dom da sabedoria. Quantos de vocês já falaram, puxa vida, mas aquele senhor, aquela senhora, é uma pessoa sábia, não estudou nada, é bruto, não tem nenhum entendimento, é um coitado, mas no entanto, da boca daquele homem, daquela mulher, saem palavras de sabedoria. Essa palavra de sabedoria é dom do Espírito Santo, e ele dá a cada um de nós. Nós temos esse dom da sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus é o Deus da sabedoria. E quem não tem, está escrito aqui, peça ao Espírito Santo, que ele dá de graça, sem caçoar da gente. Dá de graça, sem caçoar da gente. Vejam bem, quando a gente vai pedir algum conselho, ou vai pedir alguma instrução para alguém, a gente pede uma vez, aquele alguém dá, né? Na segunda vez, diz assim, você é burro, você não compreende? Né? Tem gente que passa o dia inteiro falando, mas que gente burra, não consegue entender nada, não consegue... Pois é, mas o Espírito Santo, quando a gente invoca, ele vem e nos dá a sabedoria, sem nos cobrar, sem nos repreender, sem botar o dedo no nosso nariz, e ele nos ensina. Olha, vejam bem como é que nós devemos viver a vida cristã. É buscando a sabedoria para nós procurarmos resolver os nossos problemas. Porque problema, o Satanás coloca toda hora na nossa vida, a todo instante. Quem é que pode dizer que hoje já não encontrou um mundo de problema quando abriu o olho? Quem é que quando abriu o olho já não viu um monte de problema na sua vida hoje? Né? Problema de roupa, problema de cansaço, problema do café, problema não sei do que, problema de toda ordem. Mas sabe quem nos ensina a resolver os problemas que o Satanás põe no nosso caminho? É o Espírito Santo de Deus. Então, a sabedoria nossa tem de ser tanta, que nós devemos buscar o Espírito Santo todo dia, toda hora, para que ele nos ilumine, para que a gente entenda o que nós temos de fazer. Então, um dos dons do Espírito Santo é a sabedoria, que nós devemos buscar a todo instante. O segundo dom do Espírito Santo é a palavra do conhecimento. Muda de figura. A primeira é a palavra de sabedoria, que a gente recebe sem ter estudado, que a gente recebe apenas com a experiência de vida, que a gente recebe apenas com o nosso Espírito, e é o Espírito Santo de Deus que dá essa sabedoria. A segunda palavra é a palavra de conhecimento, que a gente dá quando a gente estudou, buscou, analisou, então a palavra nossa sai da nossa boca com o conhecimento. Esse é um dom do Espírito Santo também, porque tem muita gente que estuda, e não resolve nada, e não consegue coisa nenhuma. Por isso que eu digo, as pessoas que vão fazer um concurso, que vão fazer um curso, que vão fazer algum estudo, que vão fazer algum trabalho de cabeça, primeiramente, invoque o Espírito Santo, feche os seus olhos um pouquinho, e o Espírito Santo me ilumina nesse trabalho, me dá condições de fazer esse trabalho, porque ele tanto pode dar a sabedoria, como pode dar o conhecimento. O terceiro dom do Espírito é a fé, Aí é que começa
a força do Espírito Santo na nossa vida. A pessoa que pretender viver sem fé, vai viver uma vida miserável, uma vida de dor, de tristeza, vai viver uma vida de derrota, porque nós temos de viver pela fé. O que está escrito na Epístola dos Hebreus? O meu justo viverá pela fé. É pela fé num Deus maior, porque ele está escrito aqui, que ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Se nós tivermos essa fé, nós temos de ser inteligentes, porque a atitude nossa diante da Bíblia tem de ser atitude de inteligência. Atitude de inteligência. Se ele diz para mim que eu não posso viver sem ele, então venha cuidar de mim, ponto final, acabou. É a coisa mais lógica que tem. Se alguém diz para você: você não pode viver sem mim, então venha cuidar de mim, cuida de mim. Então, se você acha que eu não posso viver sem você, cuida de mim. Assim, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, eu respondo para ele: então cuida de mim, ponto final. Eu acredito, eu tenho fé e deixa que ele cuide de mim. Agora, ele mentiroso não é. Ele disse que sem mim não pode, sem ele eu não posso viver, então eu tenho de viver com ele. E ele diz para frente assim, que em mim tudo podeis fazer, né? Então, no momento em que eu não posso fazer nada sem ele, com ele eu posso fazer todas as coisas. Esta é a fé que nós temos de ter. A fé que nós temos de acreditar que existe um poder maior na nossa vida, que nós temos liberdade de invocá-lo a qualquer instante, a qualquer momento, nós temos liberdade de invocá-lo, e quando nós invocamos, ele vem e nos dá o suporte. Isto é a fé que nós temos de viver. Tem gente que não quer viver pela fé, então vive pelo seu próprio esforço, vive pela sua própria natureza, frágil, doente, magoada, triste, cheia de problemas. Ele quer viver a natureza dele, mas a Bíblia nos manda viver pela fé em Jesus, pela fé em Jesus. E o que é a fé em Jesus? É descarregar nele todos os nossos problemas, como manda o Salmo 37, no capítulo 5, no versículo 5. Descarrega no Senhor todos os teus problemas, confia nele e o mais ele tudo fará. Ponto final. É descarregar nele, é entregar para ele, abrir o olho, joga nele. Abrir o olho, não vá buscar problema, não vá esquentar sua cabeça, não. Abrir o olho, entrega para ele. Senhor, entrego a ti todos os meus problemas do dia de hoje. Eu descarrego no Senhor e confio no Senhor, e o Senhor trata de resolver para mim. Então a fé é outro dom do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo nos dá, olha aqui, o Espírito Santo nos dá o dom de curar. Veja bem, o Espírito Santo nos dá o dom de curar. Quanta gente não acredita nesse dom? Quanta gente vive uma vida miserável de doença, porque não acredita no dom do Espírito Santo de curar. Esses dias alguns pastores me convidaram para assistir um filme belíssimo, belíssimo, de um senhor que era presidente de uma empresa de alto gabarito, e a senhora dele de repente ficou com o mal de Alzheimer. E aí passa aquele filme piegas, né? Aquele filme cheio de piedade, todo mundo chorando, porque a mulher ficou com o mal de Alzheimer, não reconhecia a filha, não reconhecia o filho, não reconhecia o marido, né? Fazia coisas erradas dentro de casa, botava fogo nas coisas, né? E eles todos ali chorando, magoados, porque a senhora da casa tinha pego a doença do mal de Alzheimer. E aí o filme no fim termina, olha, veja como é que termina o filme. Termina aquele executivo de alto gabarito, né? Aquele executivo de alto gabarito, desistindo da empresa e indo ficar ao lado da mulher, compreendeu? E termina o filme bonito, numa luz bacana, ele empurrando a mulher na cadeira de rodas. E quando acendeu a luz, umas 20 pessoas que estavam assistindo o filme, com aquela choradeira, lenço na cara, e eu olhei bem e falei, meu Deus do céu. Aí um teve a coragem de perguntar para mim, o que o senhor achou desse filme? Eu digo, uma porcaria, mas todo mundo chorando, gente, todo olha, aí o pessoal com aqueles olhos vermelhos, tudo olhando para mim, porcaria, um filme porcaria.
Porque um filme que faz um homem sair da direção de uma grande empresa, que tinha milhares e milhares de funcionários, a responsabilidade que Deus deu para ele empurrar uma mulher de cadeira de roda, é porque ele não conhecia o dom do Espírito Santo de curar. O filme, que era um filme religioso, era um filme feito pela igreja metodista, né? Ela tinha de dizer, não é assim que se comporta. Você tem o dom de curar, invoque o Espírito Santo de Deus, que ele vai dar de graça para você o dom de curar, vai dar de graça. O filme tinha que ter terminado, ele olhando para a mulher dele, dizendo assim, em nome de Jesus, Satanás, sai dessa mulher, que essa mulher é minha, não é tua. Sai daqui, sai dela, e você levanta dessa cadeira e anda. Assim que tinha que terminar o filme. Assim que tinha que terminar o filme. Nós temos de viver uma vida crendo no dom do Espírito Santo de curar. Está escrito aqui, ó, dá o dom de curar. Dá o dom de curar, o dom de cura. Nós todos temos esse dom de cura. Porque sabe por que o dom de cura existe? Porque o dom de cura é somente tirar o cão, o demônio, o Satanás, que trouxe a doença para a pessoa. E nós temos poder de expulsá-lo. Jesus disse, todo o poder me foi dado dos céus, e eu entrego para vocês, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, e maiores ainda. Isso é o dom da fé, que nós temos de crer nisto, e é um dom do Espírito Santo. E quando eu tenho esse dom da fé, eu digo à doença, vai embora em nome de Jesus. Sai daqui em nome de Jesus. Sai do meu corpo em nome de Jesus, Satanás, levando embora essa dor, essa doença, essa enfermidade. Então, o dom de curar é um dom do Espírito Santo. Olha aqui, o Espírito Santo nos dá dons de milagres. De milagres. Então, vem agora o que eu quero dizer para todos que estão me ouvindo. O milagre não é só santo que morreu que faz. E vou dizer para vocês, o santo que morreu não faz milagre nenhum. O santo que morreu não faz milagre nenhum. O santo que faz milagre somos nós que estamos vivos. E cada um de nós podemos fazer milagres. Tentem na vida de vocês fazer um milagre que vocês vão ver que vão fazer. É um dom do Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo de Deus. O que nós fazemos quando a gente vê uma pessoa fazendo milagres? A gente critica. Temos aí o Valdomiro Santiago, na igreja dele, fazendo milhares e milhares de milagres. Você diz, eu acho que tudo é conversa mole, acho que tudo é truque de televisão. Porque não crê que o Espírito Santo nos dá o dom de milagre. Ele creu e ele realiza em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. O milagre de curar, o dom de curar, o dom de fazer milagre, nós temos aqui pela força do Espírito Santo de Deus. A profecia não é falar futuro, não. Profecia não é falar futuro. Eu tinha um cliente aqui, não vou dizer o nome dele, num determinado momento da vida dele, ele foi numa igreja evangélica, e ele foi inspirado pelo Satanás para fazer declarações da vida das pessoas. Então ele chega numa igreja, ele diz assim, o Espírito Santo está me dizendo que você não pagou aquele carro que está ali na porta. O Espírito está me dizendo que você está olhando para outra mulher. O Espírito Santo está me dizendo que você não sei o que, tudo passado. Um dia ele ligou para mim e falou assim, doutor Francisco, o senhor viu a força que o Espírito Santo está me dando? Eu digo, vim falar, só que você está enganado, não é o Espírito Santo que está falando para você não, é o cão, é o Satanás que está falando para você. Como assim? Eu falei, tudo que é passado, o Satanás conhece. Tudo que é passado, o Satanás conhece. Satanás conhece o meu passado, conhece o passado de todos vocês, conhece o passado de todos que estão me ouvindo. E para ele falar o passado dos outros, é com a maior facilidade do mundo. Se eu quiser invocar Satanás aqui para ele me ensinar o passado de todo mundo, eu vou falar. Mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz intriga. O Espírito Santo não faz a pessoa declarar que não pagou o carro que está na porta da igreja. O Espírito Santo não faz o sujeito falar que ele está traindo a mulher. O Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso é o Satã, que quer ver
a guerra, quer ver a briga, quer ver a luta. Eu disse: filho, você cuida de tirar o Satanás da tua vida antes que seja tarde. Então o senhor não me deixa pregar na sua igreja e na sua rádio? Mas de jeito nenhum, nunca, nunca. Não vou botar ninguém aqui profetizando. A profecia que ele acha é falar o passado dos outros. Isso não é profecia. Profecia também não é falar o futuro, porque o futuro a Deus pertence e ninguém conhece o futuro. O dom da profecia é o dom de pregar a palavra de Deus. Isso chama-se o dom da profecia. O dom da profecia é o dom de pregar a palavra de Deus. Aí continua aqui: discernimento de espírito. Esse é outro dom. Esse meu amigo, que está possuído do Satanás, que faz ele falar o passado de todo mundo, ele não tem discernimento do Espírito. Ele pensa que é o Espírito Santo que está falando para ele, e é o Satanás. Esse povo que vai nas vigílias evangélicas, e lá passa a noite inteira que nem zumbi, rodopiando, trilhando, né? Rodopiando, fazendo aviãozinho, caindo no chão. Isto não é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um vento leve que passa na nossa vida e que nos ensina, que nos traz frutos. Eu vejo a cara das pessoas quando saem dessas noitadas evangélicas, que passaram a noite trilhando, rodopiando, se jogando no chão. Tem nego que sai de 4 latindo, e diz que é o Espírito Santo de Deus, né? Tem outro que amarra uma cordinha no pescoço e diz: eu estou agora no espírito do gato, puxa o gato aqui. Aí o outro vai puxando o gato. O que é isso, gente? Para com isso. Discernimento de espírito, a gente tem de entender que isso é o espírito do cão, do Satanás, que toma posse das pessoas. Agora, sai de manhã cedo, qual foi o fruto que ele levou? Qual foi o ensinamento que ele teve? Qual foi o discernimento que ele teve? Absolutamente nada. Não cresceu nada na vida, não cresceu coisa nenhuma, passou a noite acordado, né, satisfazendo os gostos do Satã. Esta é a verdade. A outro dá a variedade de línguas. É outra mentira que o diabo colocou dentro da igreja evangélica. O primeiro homem que falou em línguas, segundo esse critério, foi aquele como é que se diz? Locutor esportista. Pimba na gorduchinha, né? Como é que ele falava mais? Ripa da chulipa, pimba na gorduchinha. Quer dizer, isso é que se fala hoje. E dizem que estão falando língua. Tem uma igreja que o pastor fala Amarubachá e não sei o quê, toda a igreja fala a mesma coisa que ele fala. Isso não é dom de língua, e ninguém sabe o que está falando, e ninguém entende o que está falando. Dom de línguas é isto: eu saí daqui agora de avião e vou para a França, e o Espírito Santo me ilumina e eu falo francês lá. Vou para a Alemanha, falo alemão lá. Vou nos Estados Unidos, falo inglês lá. Isso é dom de línguas. Não é ficar, como eu vi outro dia, dentro daquela televisão católica, aquele padre lá da Canção Nova, dizendo assim: os crentes dizem que falam línguas, e nós também vamos falar, todos aqui agora vão falar línguas. E 5 mil pessoas no lalari, lalará. Que é isso, gente? Isso é abusar do Espírito Santo. O dom de línguas é falar uma língua que existe e que todo mundo entende. Aí vem um e diz para mim assim: mas você então nega a língua dos anjos? Que anjo? Um anjo fala a língua da pessoa com quem ele quer falar, se ele vier falar. Se o anjo vier falar comigo, ele vai falar a minha língua, para eu entender. Ele não vai falar a língua de ninguém, para eu ficar assim: quem que está falando comigo? Que é isso? Agora, a outra, capacidade para interpretar as línguas. Então, por exemplo, o que é a capacidade de interpretar as línguas? É quando eu vou na França e o cidadão fala francês para mim, e o Espírito Santo me dá que eu entenda o que ele falou. Isso é o dom de língua. Não é língua inventada, não é língua de brincadeira, não é coisa séria. O dom do Espírito Santo. Então estão aqui os 9 dons do Espírito Santo, que nós devemos crer nele. Crer nesses dons, para que a gente possa viver uma vida cheia de frutos
E na nossa próxima palestra, nós vamos falar quais são os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer a nossa oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos encha dos seus dons, para que nós possamos viver realmente uma vida cheia de vitória. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, coloca dentro de nós todos os dons do seu Espírito, para que diante da graça dos teus dons, nós possamos entender e viver uma vida melhor, uma vida cheia de vitória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega lá o azeite para mim, filho.